Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV e recebendo a jornalista Marlise. Seja bem-vinda, Marlise. Olá, professor. Oi, você que está nos assistindo. Muito bom ter a sua companhia conosco sempre. Professor, a gente já até estava conversando um pouquinho antes, né, que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando atento ao que as pessoas estão falando para trazer as dúvidas aqui ao programa. Isso. Tem uma dúvida bastante interessante que a gente ouve com frequência, quando está ligada à conjugação do verbo preferir. Quando eu falo assim, eu prefiro doce a salgado, mas eu ouço também, eu prefiro doce do que salgado. E aí, professor, como é que fica certo? De verdade, Marlise, se a gente for fazer uma pesquisa, é mais normal você ouvir essa segunda opção aí que você colocou, que é preferir uma coisa do que a outra. Às vezes vem até assim, eu prefiro mais doce do que salgado. Isso é muito normal, quer dizer, mas a regência verbal do verbo preferir, de verdade, ela é preferir uma coisa à outra. Então, veja, não é preferir uma coisa do que a outra. A gente vê a força da linguagem popular, a força da população. Certamente isso um dia, que a gente não sabe quanto, se 10 anos, 20 ou 50 ou 100 anos, de repente isso pode ser tudo mudado, né? Então pode ser que quem está falando certo hoje, que é preferir uma coisa à outra, quer dizer, eu prefiro sair a ficar aqui, certo? Mas você vai ouvir aí um percentual muito maior falando, prefiro sair do que ficar aqui, né? Tem até a fala que a gente sempre ouve, né? Eu prefiro sair de férias do que trabalhar, né? Então, do que tá errado. Então aí, se você quiser ter umas boas férias, utilizando a linguagem correta, eu prefiro sair de férias a ficar aqui trabalhando, né? Isso é normal mesmo acontecer, né? De algumas palavras vão tomando uma força na linguagem popular e que acaba no futuro elas sendo consideradas a linguagem normal. Isso é assim mesmo que funciona. Mas nós aconselhamos, você que está falando perto de pessoas que têm conhecimento, está escrevendo alguma coisa, é sempre falar, eu prefiro uma coisa à outra. Tá certo. Okay? Não tem como ter uma segunda saída, né, professor? No momento, a linguagem correta, não. Tá entendeu? certo. Pode falar de outra maneira, mas tem que saber que está falando a linguagem errada. Melhor não, né? Melhor fazer o certo logo de uma vez, é né? isso? Tá certo, professor. Obrigada por essa explicação. E agora nós vamos à nossa placa também, que ela tá interessante. Está curtinha, mas está interessante. Então vejamos, né? A placa realmente, Marlise, é interessante, né? Aqui você lava, né, 2 pontos, jato. Lava, jato. E funcionando. Então, é bem típico de nós mineiros, né? Não matar o gerúndio, né? Tirando o dedo do gerúndio. Mas veja, meu amigo, a sua placa, inclusive se chegar um avião aí, um jato, né? Você vai ter que lavar também, viu? Talvez difícil vai ser chegar o avião, né? Mas, olha, isso aí tem que ser corrigido, Marlise, da seguinte maneira. Lava, aí craseado, jato. Porque nós entendemos que você está querendo dizer para as pessoas que você lava a jato, ou seja, com uma forma, uma maneira, um modo de lavar, né? Não só que fica muito bem feito e que também é rápido. Essa forma, então é isso que você tem que colocar aí na sua placa, tirar nesses 2 pontinhos aí depois do lava e colocar um A com a crase. A crase é esse acentinho deitado, não é isso? À esquerda. E olha como que você colocou o funcionário, isso aí, o funcionando, que deveria ser,
você colocou FO, então é FU, FUM, veja como é que você escreveu o C aí. Você colocou com um C acedilhado, colocou um cedilha, e um I, pingado, né? Já temos falado aí nos outros programas, o I maiúsculo, o I e o J maiúsculo não tem pingo. Portanto, FU, FUN, se tira o pingo do I, funciona DO. Está faltando um D aí antes, entre a letra N e a letra O. Portanto, fica assim, lendo para você. Lava a jato, é a forma, o modo que você vai lavar, e funcionando. Quer dizer, você está querendo dizer que o seu trabalho aí, né, o seu lavador, ele está funcionando, ok? E bons negócios para você depois dessa correção. Obrigada, professor, pela correção na placa do lava a jato, né? Vamos ficar atentos aí. Eu acho que as pessoas cometem bastante erro nesse sentido, né? É verdade. E eu quero aproveitar, professor, convidar quem está nos assistindo em casa para nos seguir nas redes sociais, @TVUNEC, ativar o sininho lá para sempre receber as notificações todas as vezes que tiver algum programa novo sendo publicado. Eu acho que você vai gostar bastante, viu? E ajuda a gente a divulgar aí também. Muito obrigado, Marisa, aí pelo que você trouxe, que é muito importante para nós. Assim, essas dúvidas, isso é muito importante aqui. É o nosso trabalho. E a você que está nos assistindo, aguarda um pouquinho. Nós vamos receber daqui a pouco a professora Cláudia. Iniciando o segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa, aqui no NEC TV, estamos recebendo aqui, mais uma vez, a professora Cláudia, que é coordenadora do curso de letras e também professora. E parece que hoje trazendo um assunto que nós consideramos assim de muita importância, que é exatamente a redação, né? O Enem está chegando por aí. Sim. Mas primeiro, professor, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Pois é, realmente a redação sempre aquilo que nós dizemos na gíria, é um calo na vida do aluno, né? Às vezes vocês têm normalmente uma certa dificuldade para fazer uma redação que explore bem o tema, porque às vezes a pessoa foge do tema. Sim. E aí, professora, o que você tem para orientar esses alunos, principalmente essa turma que vai fazer o Enem, não é isso? Que são muitos e milhares de alunos. E aí, o que nós temos aí para facilitar a vida deles? Isso mesmo, professor. Como o senhor mesmo disse, né, a redação do Enem, ela é extremamente importante, né, para que o aluno alcance uma pontuação aí e faça o curso desejado. A redação vale 1000 pontos. E realmente tirar 1000 pontos numa redação no Enem exige um pouquinho de trabalho, esforço e dedicação, mas é possível. Apesar disso, é possível. Mas nós tivemos no ano passado mesmo, como o senhor disse, são milhares de alunos, né, que fazem a prova do Enem. E nós tivemos no ano passado em torno, eu não sei o número exato, mas em torno de 50 a 60 alunos que alcançaram nota 1000. É um número muito baixo, muito pequeno, mas também mostra que é possível. E, claro, é preciso que haja dedicação. Pois bem, a redação do Enem, ela é uma redação que desde o início das provas do Enem, ela tem a mesma estrutura. Ela tem 5 competências, né, e cada competência vale 200 pontos. E dentro desses 200 pontos, né, dependendo do grau, né, de conhecimento, de habilidade do aluno, ele pode ter de 0, 40, 80, 120, 160 ou os 200 pontos. Então essa escala depende, né, do desempenho dele dentro dessas competências. É difícil falar que assim, alguém tira 200 numa competência e 0 em outra competência.
Porque há sempre um equilíbrio. Falando sobre cada uma delas, nós vamos ver isso. Mas é possível sim, professor, que um aluno alcance aí 200 em todas as competências e em uma ele zera. Como, por exemplo, a última competência e que traz aí em relação a não ferir os direitos humanos. Então, você pode ser ótimo aluno, escrever muito bem, mas se você ferir nessa competência, que é a última dentro da proposta de intervenção, normalmente aparece essa questão, se você ferir os direitos humanos, você zera a redação e a sua redação é anulada. Pois bem, então nós vamos falar sobre cada uma dessas competências, né? No programa de hoje nós vamos enfatizar as duas primeiras, né? Não só a primeira também, né? Acho que pode, sim, podemos falar só a primeira. Sabe, né? E nos próximos programas falamos, né, de mais duas competências e as duas últimas competências. Mas acho que é válido a gente elencar essas competências e falar rapidamente sobre cada uma delas. Então, a primeira competência é o domínio da norma culta. É muito importante que o aluno tenha o discernimento entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Essa competência às vezes assusta muito o aluno, ele fala, então não posso errar nada, se eu esquecer um acento eu vou zerar minha redação ou vou tirar uma nota muito baixa. Não. Essa competência exige que você tenha um conhecimento da norma, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dela. A segunda competência, ela trata da estrutura do texto. A estrutura da redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Então, obedecer a essa estrutura é fundamental. A terceira competência, ela trata da capacidade do aluno em selecionar, organizar e relacionar fatos. A quarta competência, ela trata da coesão e da coerência textual dentro da redação. E a última competência, que é a proposta de intervenção para o problema apresentado, que é aí que costuma acontecer, aí ferir os direitos humanos com as suas propostas. E aí o problema, né, que é muito comum, né, infelizmente, é zerar a redação por não respeitar. Mas, voltando à competência essa número questão 1, das competências, pelo que a gente está vendo, são muito interessantes. Sim. E para a gente, né, focar bem assim, a primeira, o que você teria de importante para a gente? Sim, nós vamos, né, falar da primeira, que é o domínio da norma culta. Isso. Então, se o aluno, o candidato, ele não dominar a norma culta, se ele tiver uma série de erros ao longo da sua redação, ele tem sim a possibilidade de zerar e sua redação ser desconsiderada. Mas se ele tiver um desempenho que não é bom, precário, ele atinge aí 40 pontos. Se esse desempenho, né, não for tão ruim, mas insuficiente, ele tem aí 80 pontos. Se ele tiver aí um desempenho mediano, 120, se ele tiver um desempenho bom, 160 e ótimo, 200. Aí o que é ótimo? Olha, ótimo não quer dizer que um texto não tenha nenhum problema. Não acredito que a falta de um pequeno acento ou uma vírgula vai tirar essa possibilidade de 200 pontos. Claro, é sempre bom fazer uma revisão, mas atingir os 200 pontos não é difícil, porque não vai ser um pequeno erro que vai aí zerar a sua redação. E é importante chamar a atenção, professor, nessa competência, né, de uso da norma culta, é entender que você não, isso não acontece da noite para o dia, né? Isso exige muita leitura. Então, todos os anos de escolaridade do candidato, a sua experiência, né, caso seja uma pessoa que não mais já tem bem tempo que, né, terminou o ensino médio,
não deve ser uma preocupação, porque às vezes ela até é exagerada, né? O medo dele de usar as palavras corretamente e não conseguir usá-las corretamente, isso não deve ser uma preocupação além da normalidade. É você fazer uma prova e fazer uma revisão dessa redação para ver se não tem aí nenhum problema, um erro crasso aí em relação a essa norma culta. Professora, eu sei que é um assunto de muita importância, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. É claro que nós teremos as outras competências, mas essa competência da norma culta, é necessário que o aluno, né, acompanhe bem, estude bem a gramática, né, leia bastante. Leia bastante, principalmente ler, sim, né, sim. Principalmente leia, porque aí vai te ajudar muito, né. Mas queremos agradecer aí pela presença. Eu que agradeço, professor. E vamos no próximo programa já falar aí de outras competências. Sim. E a você que tem nos assistido, agradecemos e muito, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.